afirmam ser os espíritos dos mortos. É de suma importância saber a resposta certa a estas perguntas. É uma questão de vida ou morte. Os espíritos não viveram nem morreram na Terra. Existem espíritos. No invisível domínio espiritual há tanto espíritos bons como espíritos maus. Será que são pessoas que viveram e morreram na Terra? Não, não são. Quando uma pessoa morre, ela não vai para o mundo dos espíritos, como muitos pensam. Como sabemos isso? Porque a Bíblia assim o diz. A Bíblia é um livro que contém verdades que procedem do único Deus verdadeiro, cujo nome é Jeová. Os humanos foram criados por Jeová, ele sabe muito bem o que acontece com eles quando morrem. Salmo 83, 18. 2 Timóteo 3:16. A Bíblia diz que Deus formou Adão, o primeiro homem, do pó do solo. Gênesis 2, 7. Deus o colocou no paraíso, o jardim do Éden. Se Adão tivesse obedecido à lei de Jeová, não teria morrido. Ele ainda estaria vivo hoje na terra. Mas, quando Adão violou a lei de Deus deliberadamente, Deus lhe disse: voltarás ao solo, pois dele foste tomado. Porque tu és pó e ao pó voltarás. Gênesis 3:19. Que significa isto? Bem, onde estava Adão antes de Jeová o criar do pó? Não estava em parte alguma. Não era, lá no céu, um espírito por nascer. Ele não existia. Portanto, quando Jeová disse a Adão: ao pó voltarás, ele queria dizer que Adão morreria. Ele não passou para o domínio espiritual. Na morte, Adão ficou novamente sem vida, inexistente. A morte é a ausência de vida, mas, que dizer de outros que morreram? Eles também deixaram de existir. A Bíblia responde: todos, tanto os humanos como os animais, vão para um só lugar. Todos eles vieram a ser do pó e todos eles retornam ao pó. Eclesiastes 3:20. Os mortos não estão cônscios de absolutamente nada. Eclesiastes 9:5. Seu amor, e seu ódio, e seu ciúme já pereceram. Eclesiastes 9:6. Não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria no Seol, a sepultura, o lugar para onde vais. Eclesiastes 9:10. O homem volta ao seu solo. Neste dia perecem deverás os seus pensamentos. Salmo 146, 4. Acha difícil aceitar estas passagens da Bíblia? Neste caso, pense no seguinte: em muitas famílias, é o homem que ganha dinheiro para sustentar a casa. Quando o homem morre, a família passa geralmente dificuldades. Às vezes, a esposa e os filhos nem mesmo têm o suficiente para comprar alimentos. Talvez sejam maltratados pelos inimigos desse homem. Agora, pergunte a si mesmo, se esse homem está vivo no mundo dos espíritos, por que é que não continua a fazer provisões para sua família? Por que não protege sua família contra pessoas más? É porque a Bíblia está certa. Este homem não tem vida, não pôde fazer nada. Salmo 115, 17. Significa isto que os mortos nunca mais viverão? Não, não significa isso. Falaremos mais adiante sobre a ressurreição. Significa, porém, que os mortos não sabem o que nós estamos fazendo. Eles não nos podem ver nem ouvir ou falar conosco. Não precisamos ter medo deles. Eles não podem ajudar-nos nem podem prejudicar-nos. Eclesiastes 9, 4, Isaías 26, 14. Milhões de criaturas espirituais. Somos informados pela Bíblia que existem muitas criaturas espirituais. O próprio Jeová é um espírito. João 4:24. 2 Coríntios 3:17, 18. Houve época em que Jeová estava sozinho no universo. Daí, ele passou a criar criaturas espirituais, chamadas anjos. Estes são mais poderosos e mais inteligentes do que os humanos. Jeová criou muitos anjos. Daniel, servo de Deus, teve uma visão em que viu 100 milhões de anjos. Daniel 7:10, Hebreus 1, 7. Esses anjos foram criados por Deus antes mesmo de ele ter feito a terra. Jó 38, 4-7. Nenhum deles é uma pessoa que outrora viveu e morreu na terra. Rebelião no domínio espiritual. Todas as criaturas espirituais feitas por Jeová eram boas. Daí, um anjo se tornou mau. Este é Satanás, o diabo. Satanás queria que as pessoas na terra adorassem a ele em vez de a Jeová. Eis o que aconteceu: no jardim do Éden, havia muitas árvores que davam frutas deliciosas.
Jeová disse a Adão e sua esposa, Eva, que podiam comer à vontade. Mas havia uma árvore da qual Deus lhes disse que não deviam comer. Ele disse que, se comessem dela, positivamente morreriam. Gênesis 2, 9, 16, 17. Certo dia, Eva estava sozinha quando uma serpente falou com ela. Realmente, não era a serpente mesmo que estava falando, era Satanás, o diabo, que fazia parecer que era a serpente que falava. Satanás disse a Eva que, se ela comesse do fruto proibido, ela se tornaria sábia como Deus. Disse também que ela não morreria. Ambas as declarações eram mentiras. Não obstante, Eva acreditou em Satanás e comeu o fruto. Mais tarde, deu um pouco a Adão, e ele também comeu. Gênesis 3, 1 a 6. Com esta história da vida real, ficamos sabendo que Satanás é um rebelde e um mentiroso. Ele disse a Eva que, se ela desobedecesse a Deus, não morreria. Isto era mentira. Na verdade, ela morreu, Adão também morreu. Satanás não morreu naquela ocasião, embora vá morrer no futuro por ter pecado. Nesse meio tempo, porém, ele está vivo e continua a desencaminhar a humanidade. Ele ainda é mentiroso, e procura fazer com que as pessoas infrinjam as leis de Deus. João 8:44. Outros anjos se rebelaram mais tarde, outros anjos se tornaram maus. Esses anjos observaram as mulheres bonitas na terra e queriam ter relações sexuais com elas. De modo que vieram à terra, revestindo-se de corpo humano masculino. Daí, tomaram as mulheres para si. Isto era contra o propósito de Deus. Gênesis 6, 1, 2, Judas 6 causou também muita desgraça para a humanidade. As esposas desses anjos deram à luz filhos, mas estes filhos não eram crianças normais. Desenvolveram-se em violentos e cruéis gigantes. Com o tempo, a terra ficou tão cheia de violência, que Jeová decidiu destruir as pessoas más por meio de um grande dilúvio. Os únicos humanos que sobreviveram ao dilúvio foram o justo Noé e sua família. Gênesis 6, 4, 11, 7 e 23. Os anjos maus, porém, retornaram ao domínio espiritual. Eles não morreram, mas foram punidos. Não se lhes permitiu retornar à família de Deus composta de anjos justos. Além disso, Jeová não mais lhes permitiu revestirem-se de corpos humanos. E no futuro eles morrerão no grande julgamento. 2 Pedro 2, 4, Judas 6. Satanás expulso do céu cedo em nosso século. Houve guerra no céu. O livro bíblico de Revelação, Apocalipse, descreve o que sucedeu, e irrompeu uma guerra no céu. Miguel, o ressuscitado Jesus Cristo, e os seus anjos, bons, batalhavam com o dragão, Satanás, e o dragão e os seus anjos, maus, batalhavam, mas ele não prevaleceu, nem se achou mais lugar para eles no céu. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está desencaminhando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo, a terra, e os seus anjos, maus, foram lançados para baixo junto com ele. Qual foi o resultado? O relato continua. Por esta razão, regozijai-vos, ó céus, e vós os que neles residis. Os anjos bons podiam alegrar-se porque Satanás e os anjos, ou espíritos, maus não mais se achavam no céu. Mas que dizer das pessoas na terra? A Bíblia diz, ai da terra e do mar, porque desceu a vós o diabo, tendo grande ira, sabendo que ele tem um curto período de tempo. Revelação 12, 7 a 9, 12. Sim, Satanás e seus parceiros iníquos enganam as pessoas na terra e lhes causam muita tribulação. Esses anjos iníquos são chamados demônios. São inimigos de Deus. Todos eles são maus. Os demônios são assassinos. Satanás e os demônios sempre foram cruéis e perigosos. Nos tempos antigos, Satanás matou o gado e os servos do fiel Jó. Depois, matou os 10 filhos de Jó, fazendo com que um grande vento destruísse a casa em que eles estavam. Depois disto, Satanás golpeou Jó com um furúnculo maligno, desde a sola de seu pé até o alto da sua cabeça. Jó 1, 7 a 19. 2, 7. Nos dias de Jesus, os demônios fizeram com que algumas pessoas ficassem mudas e cegas. Mateus 9, 32, 33. 12 e 22. Eles atormentavam um homem e faziam com que ele se cortasse com pedras. Marcos 5,
5. Fizeram também um menino clamar e lançar-se ao chão, bem como o convulsionaram violentamente. Lucas 9:42. Hoje, Satanás e os demônios são tão assassinos como sempre foram. Com efeito, as atividades más deles aumentaram desde que foram expulsos do céu. Notícias procedentes do mundo inteiro atestam a crueldade deles. Eles flagelam algumas pessoas com doenças. Molestam outras à noite, privando-as do sono ou fazendo-as ter sonhos aterrorizantes. Abusam de outras sexualmente. E ainda outras levam à loucura, ao assassínio ou ao suicídio. Lintina, que mora no Suriname, conta que um demônio, ou espírito mau, matou 16 membros de sua família e a atormentou física e mentalmente por 18 anos. Com base em casos observados por ela própria, ela diz que os demônios gostam de torturar até a morte as suas vítimas relutantes, mas Jeová tem poder para proteger seus servos contra os ataques de Satanás.